Imaginem por um instante que tudo o que vocês acreditaram sobre os ensinamentos de Jesus foi cuidadosamente filtrado, editado e transformado ao longo de 2000 anos de história. Pensem bem, e se existisse um texto antigo, escrito possivelmente por um dos discípulos mais próximos do mestre Galileu, que apresenta uma visão radicalmente diferente das suas palavras e da sua mensagem? Hoje, vamos mergulhar num dos documentos mais controversos e censurados da história do cristianismo, o Evangelho de Tomé, um texto que, segundo muitos especialistas, pode conter as palavras mais autênticas de Jesus que já foram preservadas, e que, ao mesmo tempo, coloca em xeque tudo o que as instituições religiosas pregaram por séculos. Este não é só mais um evangelho apócrifo qualquer, perdido nas areias do tempo. O Evangelho de Tomé representa algo muito mais profundo e perturbador para a ortodoxia cristã que a gente conhece. Investigações recentes sugerem que esse texto pode ter sido compilado tão cedo quanto os evangelhos canônicos que temos hoje. E alguns acadêmicos até propõem que certas seções podem ser anteriores aos textos que foram incluídos no Novo Testamento. A diferença fundamental é que Tomé preserva uma tradição completamente distinta sobre os ensinamentos de Jesus. Uma tradição que enfatiza a sabedoria interior, o conhecimento direto e a divindade inerente a cada ser humano. Conceitos que batem de frente com a estrutura hierárquica e os dogmas de controle que a igreja institucional desenvolveria mais tarde. A descoberta desse evangelho em Nag Hammadi, lá em 1945, representou um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX para o estudo do cristianismo primitivo. Junto com outros 52 textos antigos, o Evangelho de Tomé tinha ficado enterrado no deserto egípcio por mais de 1500 anos, preservado em jarros de cerâmica que protegeram esses documentos da destruição sistemática que tantos outros textos, tidos como heréticos pelas autoridades eclesiásticas, sofreram. Estudos especializados determinaram que esses textos foram escondidos de propósito num período em que a Igreja Romana estava consolidando sua doutrina oficial e eliminando qualquer interpretação alternativa da mensagem cristã. A história nos conta que, lá pelo século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo e começou o processo de institucionalização da fé, iniciou-se uma campanha sistemática para estabelecer uma doutrina única e uniforme. O Concílio de Nicéia, em 325, não foi só um encontro teológico, mas um evento político onde se decidiu quais textos seriam considerados autênticos e quais seriam declarados heréticos. Investigações históricas revelam que a seleção dos textos canônicos não se baseou apenas em critérios de autenticidade ou antiguidade, mas também em considerações políticas e na necessidade de criar uma estrutura religiosa que pudesse funcionar como instrumento de unificação e controle social dentro do Império Romano. Mas o Evangelho de Tomé apresenta um problema fundamental para essa narrativa oficial. Diferente dos evangelhos canônicos, que focam na vida, morte e ressurreição de Jesus como eventos externos que os crentes devem aceitar pela fé, Tomé se concentra apenas nas palavras diretas atribuídas ao Mestre, apresentando seus ensinamentos como chaves para despertar uma compreensão interior que cada pessoa pode experimentar diretamente. O texto começa com uma declaração revolucionária. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivente, pronunciou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. E ele disse: quem achar a interpretação dessas palavras não vai provar a morte. Essa abordagem radicalmente diferente aos ensinamentos de Jesus sugere uma tradição que enfatizava a experiência direta do reino divino como uma realidade presente e acessível, em contraste com a doutrina posterior que apresentaria a salvação como algo que dependia da mediação institucional e da aceitação de dogmas específicos. Especialistas em cristianismo primitivo identificaram no Evangelho de Tomé elementos que podem refletir as correntes sapienciais judaicas que influenciaram o movimento de Jesus, tradições que enfatizavam a busca direta pela sabedoria divina e pelo conhecimento interior como caminhos para a iluminação espiritual.
Alguns estudiosos propõem que Tomé pode ter preservado ditos de Jesus que circularam em comunidades cristãs primitivas que mantiveram uma interpretação mais mística e menos institucional de seus ensinamentos. Essa perspectiva se baseia em análises linguísticas que sugerem que vários dos ditos em Tomé apresentam características semíticas que podem indicar sua origem nas palavras aramaicas originais de Jesus, antes da sua tradução para o grego e sua posterior adaptação às necessidades doutrinárias das comunidades helenísticas. O conteúdo do Evangelho de Tomé é profundamente desafiador para muitas das doutrinas centrais do cristianismo institucional. Enquanto os evangelhos canônicos mostram Jesus enfatizando a importância da fé, da obediência e da dependência de estruturas religiosas externas, Tomé apresenta ensinamentos que apontam para a autoindagação, o conhecimento direto e a realização da divindade interior. Num dos seus ditos mais controversos, o texto mostra Jesus declarando: "Se os seus guias disserem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu os precederão. Se eles disserem, está no mar, então os peixes os precederão. Mas, na verdade, o reino está dentro de vocês e está fora de vocês." Esse ensinamento contradiz diretamente a noção de que a salvação depende de autoridades religiosas externas ou da aceitação de dogmas específicos. Em vez de apresentar o reino divino como uma realidade futura que se alcança depois da morte, ou mediante a mediação eclesiástica, Tomé sugere que essa realidade é imediatamente acessível através do autoconhecimento e da compreensão direta. Investigações sobre as tradições místicas do judaísmo do primeiro século indicam que essa perspectiva pode refletir influências de correntes sapienciais que viam o conhecimento divino como algo que cada pessoa podia alcançar através da contemplação e da introspecção. Para entender de verdade o significado do Evangelho de Tomé e sua relação com os ensinamentos originais de Jesus, a gente precisa considerar o contexto religioso e cultural em que o movimento cristão primitivo se desenvolveu. O judaísmo do primeiro século não era uma religião monolítica, mas um mosaico complexo de diferentes correntes e interpretações que incluíam desde os saduceus aristocráticos até os essênios ascéticos, passando pelos fariseus legalistas e diversos grupos apocalípticos e místicos. Estudos especializados demonstraram que o movimento iniciado por Jesus surgiu dentro desse ambiente diverso e provavelmente incorporou elementos de várias dessas tradições. As investigações arqueológicas em Qumran e outros sítios do deserto da Judéia revelaram a existência de comunidades que praticavam formas altamente desenvolvidas de misticismo judaico, incluindo técnicas de meditação, interpretação alegórica das escrituras e busca direta por experiências espirituais. Alguns acadêmicos propõem que o movimento de Jesus pode ter tido conexões com essas correntes místicas, o que explicaria por que textos como o Evangelho de Tomé preservam ensinamentos que enfatizam a experiência interior e o conhecimento direto em vez da fé cega em autoridades externas. Essa perspectiva ganha particular relevância quando consideramos que o processo de institucionalização do cristianismo não só implicou a seleção de textos canônicos, mas também a eliminação sistemática de interpretações que pudessem desafiar a autoridade eclesiástica. A história nos mostra que, durante os primeiros séculos do cristianismo, existiram inúmeras correntes que interpretavam os ensinamentos de Jesus de maneiras radicalmente diferentes das que posteriormente seriam declaradas ortodoxas. O gnosticismo, do qual o Evangelho de Tomé faz parte, representava uma dessas correntes alternativas que enfatizava o conhecimento direto e a experiência pessoal do divino, acima da fé institucional e da mediação clerical. Os manuscritos descobertos em Nag Hammadi revelaram que, durante os primeiros séculos do cristianismo, existia uma tradição gnóstica florescente que preservava ensinamentos de Jesus completamente diferentes dos que conhecemos através dos evangelhos canônicos. Esses textos antigos nos mostram que o conhecimento espiritual, ou gnose, não era considerado uma heresia perigosa, mas a meta mais elevada do caminho espiritual. O Evangelho de Tomé apresenta Jesus ensinando que cada pessoa porta dentro de si uma centelha divina
que pode ser despertada através do autoconhecimento profundo, uma perspectiva que contradiz fundamentalmente a doutrina cristã posterior, que estabeleceu a necessidade absoluta de mediação eclesiástica para a salvação. As investigações modernas sobre os textos gnósticos demonstraram que essas comunidades desenvolveram sistemas sofisticados de prática espiritual que incluíam meditação contemplativa, interpretação simbólica das escrituras e técnicas para acessar diretamente estados elevados de consciência. Diferente do cristianismo institucional que emergiria posteriormente, esses grupos não acreditavam que a salvação dependesse da aceitação de dogmas específicos ou da participação em rituais controlados por uma hierarquia clerical. Em vez disso, ensinavam que a libertação espiritual vinha do despertar da sabedoria interior e do reconhecimento da verdadeira natureza divina do ser humano. Essa diferença fundamental explica por que o Evangelho de Tomé foi excluído do cânon bíblico e por que as autoridades eclesiásticas posteriores dedicaram tanto esforço para erradicar esses textos e perseguir quem os preservava. O processo de canonização da Bíblia, que ocorreu principalmente durante os séculos III e IV, não foi um evento neutro guiado apenas por considerações teológicas, mas um processo político complexo que refletia as lutas de poder dentro do cristianismo primitivo. Documentos históricos preservados indicam que existiam múltiplas versões do cristianismo que competiam por legitimidade e autoridade, cada uma com seus próprios textos sagrados e interpretações dos ensinamentos de Jesus. A versão que finalmente prevaleceu não foi necessariamente a mais fiel aos ensinamentos originais, mas aquela que melhor se adaptava às necessidades de uma estrutura institucional centralizada que buscava estabelecer controle uniforme sobre as crenças e práticas cristãs. Os textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, representavam uma ameaça direta a esse projeto de institucionalização, porque promoviam a autonomia espiritual individual e questionavam a necessidade de intermediários religiosos. Quando a gente analisa cuidadosamente o conteúdo do Evangelho de Tomé, encontramos ensinamentos que ressoam profundamente com as correntes místicas presentes em diversas tradições espirituais do mundo antigo. Por exemplo, o dito 3 declara que o reino de Deus está dentro de vocês e fora de vocês, uma perspectiva que encontra ecos na filosofia hermética, no neoplatonismo e em diversas escolas de misticismo judaico que floresciam na região do Mediterrâneo Oriental durante os primeiros séculos da nossa era. Essa convergência sugere que os ensinamentos preservados em Tomé podem representar uma forma mais antiga e menos filtrada da mensagem original de Jesus, anterior às elaboradas construções doutrinárias que caracterizam o cristianismo institucional posterior. Se o que você está lendo aqui está abrindo seus olhos para verdades que ficaram escondidas por séculos, não deixe de acompanhar, porque a gente vai continuar explorando os mistérios mais profundos da história espiritual que as instituições religiosas preferiram manter no escuro. Seu apoio é o que nos permite continuar investigando e compartilhando essas descobertas que estão transformando nossa compreensão dos ensinamentos originais de Jesus. As diferenças entre o Evangelho de Tomé e os evangelhos canônicos vão muito além de simples variações no estilo narrativo ou nos detalhes biográficos. Representam cosmovisões fundamentalmente diferentes sobre a natureza do divino, o propósito da existência humana e o caminho para a realização espiritual. Enquanto os evangelhos canônicos mostram Jesus principalmente como um salvador externo cuja morte sacrificial é necessária para a redenção humana, Tomé o apresenta como um mestre de sabedoria que guia seus discípulos para a descoberta da sua própria natureza divina. Essa diferença tem implicações profundas para entender não só o que Jesus realmente pode ter ensinado, mas também como esses ensinamentos foram posteriormente reinterpretados e modificados para servir aos interesses de uma estrutura institucional em desenvolvimento. Os estudos comparativos de religiões mostraram que a perspectiva presente no Evangelho de Tomé compartilha características notáveis com tradições místicas que se desenvolveram independentemente em outras culturas. A insistência no autoconhecimento como caminho para o divino, a ideia de que o reino celestial é um estado de consciência mais que um lugar físico,
e o ensinamento de que cada pessoa possui a capacidade inerente para alcançar a iluminação espiritual sem mediação externa, são temas que encontramos em tradições tão diversas como o budismo primitivo, o hinduísmo védico, o sufismo islâmico e a filosofia hermética. Essa convergência sugere que os ensinamentos preservados em Tomé podem refletir uma sabedoria perene que transcende as limitações culturais e religiosas específicas. Uma possibilidade que explica por que essas perspectivas foram percebidas como ameaçadoras por quem buscava estabelecer uma ortodoxia religiosa exclusiva e controlada centralmente. A supressão do Evangelho de Tomé e outros textos gnósticos não foi um processo gradual e natural, mas uma campanha sistemática e deliberada, que envolveu tanto a destruição física de manuscritos, quanto a perseguição das comunidades que os preservavam. Documentos históricos revelam que, durante o século IV, coincidindo com a conversão do imperador Constantino e a posterior oficialização do cristianismo, foram implementadas medidas específicas para eliminar textos considerados heréticos e para punir quem os possuísse ou ensinasse. Essa repressão não se limitou aos textos gnósticos, mas incluiu também outras formas de cristianismo que não se ajustavam à ortodoxia emergente, incluindo o arianismo, o montanismo e diversas correntes místicas que enfatizavam a experiência direta do divino. A redescoberta moderna desses textos obrigou os acadêmicos a reconsiderar fundamentalmente a história do cristianismo primitivo. Já não é mais possível sustentar a narrativa simplificada de um movimento cristão unificado, que se desenvolveu organicamente dos ensinamentos de Jesus até a forma institucional que a gente conhece hoje. Em vez disso, as evidências apontam para um período inicial de extraordinária diversidade teológica e prática, durante o qual múltiplas interpretações dos ensinamentos de Jesus coexistiam e competiam por aceitação. O fato de que a versão institucional do cristianismo finalmente prevaleceu não valida automaticamente sua fidelidade aos ensinamentos originais, mas reflete, na verdade, o sucesso de uma estratégia política particular num contexto histórico específico. Essa diversidade teológica primitiva fica evidente quando examinamos não só o conteúdo do Evangelho de Tomé, mas também as circunstâncias políticas e sociais que cercaram sua supressão. As investigações históricas revelaram que o processo de canonização não foi guiado apenas por considerações teológicas ou espirituais, mas esteve profundamente influenciado por fatores de poder político e controle institucional. O imperador Constantino, cuja conversão marcou um ponto de virada decisivo na história do cristianismo, não era principalmente um buscador espiritual, mas um estrategista político astuto que reconheceu no cristianismo uma ferramenta potencial para unificar e controlar seu vasto império. A versão do cristianismo que ele e seus sucessores promoveram era aquela que melhor servia a esses objetivos políticos. Uma religião hierárquica, centralizada, com doutrinas claramente definidas e uma estrutura de autoridade que podia se integrar efetivamente ao aparato imperial. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase na autoridade espiritual individual e seu rejeição implícita de intermediários institucionais, representava uma ameaça direta a esse projeto político-religioso. Os ensinamentos que proclamavam que cada pessoa podia acessar diretamente a verdade divina, sem necessidade de sacerdotes, bispos ou estruturas eclesiásticas, eram fundamentalmente incompatíveis com um sistema que dependia da mediação autoritária para manter o controle social e político. Essa tensão explica por que a supressão dos textos gnósticos foi tão sistemática e completa. Não se tratava apenas de uma diferença de opinião teológica, mas de um confronto entre duas visões radicalmente diferentes do poder e da autoridade espiritual. Os métodos utilizados para eliminar esses textos e suas comunidades de apoio foram notavelmente eficazes. Estudos arqueológicos documentaram evidências de bibliotecas monásticas que foram deliberadamente destruídas, manuscritos que foram queimados publicamente e comunidades inteiras que foram dispersadas ou perseguidas. A eficácia dessa campanha de supressão se reflete no fato de que, por mais de 1500 anos, esses textos ficaram completamente perdidos para o mundo ocidental, conhecidos apenas através de referências críticas nos escritos de seus oponentes eclesiásticos. Quando finalmente foram redescobertos em Nag Hammadi,
em 1945, representaram uma revelação tão surpreendente que exigiu décadas de trabalho acadêmico, para começar a compreender seu significado completo. A preservação acidental desses textos nas areias do deserto egípcio foi, por si só, um milagre histórico que provavelmente não tinha sido antecipado por quem os enterrou. As evidências sugerem que alguns monges, conscientes da perseguição iminente, tomaram a decisão arriscada de esconder esses manuscritos na esperança de que pudessem ser recuperados no futuro. O ato de preservação clandestina nos proporcionou uma janela única para formas de cristianismo que, de outra forma, teriam permanecido completamente perdidas para a história. Essa preservação não intencional permitiu aos acadêmicos modernos reconstruir um panorama muito mais complexo e matizado do cristianismo primitivo do que tinha sido possível anteriormente. O conteúdo específico do Evangelho de Tomé revela perspectivas sobre a natureza da realidade espiritual que contrastam marcadamente com as doutrinas ortodoxas posteriores. Enquanto o cristianismo institucional desenvolveu sistemas teológicos elaborados que enfatizavam a distância entre o humano e o divino, exigindo mediação sacerdotal e adesão a credos específicos, os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé apontam para uma proximidade imediata entre o indivíduo em busca e a verdade espiritual. Essa distinção, longe de ser um mero capricho acadêmico, carrega implicações profundas sobre como as pessoas compreendem seu próprio potencial espiritual e sua relação com as estruturas religiosas estabelecidas. As investigações linguísticas têm revelado que muitas das expressões contidas no Evangelho de Tomé, muito provavelmente, ecoam formulações aramaicas mais antigas. Isso sugere que tais ensinamentos poderiam preservar tradições orais que se originam muito próximas ao período histórico do próprio Jesus. Essa possibilidade é de uma relevância singular, pois aponta que as perspectivas teológicas ali encontradas não seriam meros desenvolvimentos tardios ou desvios heréticos, mas sim poderiam representar algumas das interpretações mais primitivas e genuínas dos ensinamentos originais. Caso essa hipótese se confirme, o Evangelho de Tomé não deveria ser encarado como uma alternativa radical ao cristianismo verdadeiro, mas sim como um guardião de aspectos do cristianismo primitivo que foram, mais tarde, marginalizados por razões que se ligavam mais à política institucional do que à fidelidade teológica. A convergência entre os ensinamentos de Tomé e tradições místicas de outras culturas também aponta para a fascinante possibilidade de que essas perspectivas reflitam insights universais sobre a natureza da consciência humana e da realidade espiritual, indo muito além de dogmas religiosos estritamente cristãos. Essa potencial universalidade explica por que a redescoberta desses textos tem ressoado não apenas entre acadêmicos cristãos, mas também entre buscadores espirituais de diversas origens, que encontram nessas lições perspectivas capazes de transcender as limitações de tradições religiosas institucionais específicas. A relevância contemporânea desses textos milenares sugere que eles abordam questões e necessidades humanas fundamentais que permanecem inalteradas através dos séculos e das culturas. A evolução do cristianismo institucional, nos séculos que se seguiram à vida de Jesus, revelou uma tensão fundamental: o embate entre a preservação de ensinamentos espirituais autênticos e as necessidades políticas de uma instituição em franca expansão. Pesquisas históricas têm documentado minuciosamente como as comunidades cristãs primitivas enfrentaram pressões externas do Império Romano e tensões internas decorrentes de diferentes interpretações dos ensinamentos originais. Nesse contexto complexo, certas perspectivas espirituais foram gradualmente marginalizadas, não necessariamente por estarem incorretas, mas porque representavam um desafio direto à estrutura de autoridade que a Igreja emergente estava diligentemente construindo. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase na experiência direta e no conhecimento pessoal, personificava precisamente o tipo de ensinamento capaz de minar a necessidade de mediação institucional. Estudos sobre a formação do cânon bíblico têm desvendado que o processo de seleção dos textos autorizados
foi profundamente influenciado por considerações que se estendiam muito além da autenticidade histórica ou da profundidade espiritual. As fontes históricas preservam evidências irrefutáveis de que textos como o Evangelho de Tomé circulavam amplamente entre as comunidades cristãs primitivas e eram considerados tão válidos quanto os evangelhos que, posteriormente, seriam incluídos no Novo Testamento. A decisão de excluir esses textos do cânon oficial foi tomada por líderes eclesiásticos que possuíam razões específicas para favorecer interpretações que sustentavam a estrutura institucional que diligentemente edificavam. Essa constatação não diminui necessariamente a validade espiritual dos textos canônicos, mas, sim, lança luz sobre o fato de que a exclusão de outros foi um ato tanto político quanto teológico. A transformação mais significativa na interpretação dos ensinamentos de Jesus ocorreu quando o cristianismo começou a desenvolver doutrinas elaboradas sobre a natureza divina de Cristo, que o separavam categoricamente da humanidade comum. Enquanto os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé sugerem que Jesus via sua própria realização espiritual como um modelo a ser seguido por outros, as doutrinas posteriores enfatizaram sua unicidade absoluta, criando uma separação intransponível entre o humano e o divino que exigia, imperativamente, a mediação institucional. Essa transformação doutrinária teve o efeito perverso de tornar os indivíduos dependentes da Igreja para acessar a salvação, consolidando assim, de forma estratégica, o poder institucional. Especialistas têm observado que essa evolução representa um afastamento considerável dos ensinamentos mais antigos, que ressaltavam o potencial espiritual inerente a cada ser humano. As evidências arqueológicas e textuais sugerem que as interpretações místicas do cristianismo primitivo eram muito mais prevalentes do que as fontes oficiais posteriores nos levariam a crer. As descobertas em sítios como Nag Hammadi revelaram uma biblioteca inteira de textos que espelham perspectivas espirituais sofisticadas, as quais enfatizavam a experiência direta, o conhecimento pessoal e a transformação da consciência. Esses documentos não exibem sinais de serem desvios tardios ou desenvolvimentos heréticos. Pelo contrário, parecem preservar tradições que eram centrais para determinados grupos de cristãos primitivos. A diversidade desses textos indica que o cristianismo primitivo era muito mais pluralista do que as narrativas históricas posteriores têm sugerido, com múltiplas comunidades desenvolvendo interpretações distintas, mas igualmente válidas, dos ensinamentos originais. O que significaria para nossa compreensão atual da espiritualidade se os ensinamentos preservados em textos como o Evangelho de Tomé representassem não desvios do cristianismo autêntico, mas sim algumas das interpretações mais fiéis dos ensinamentos originais de Jesus? Essa é uma pergunta cujas implicações se estendem muito além do interesse meramente acadêmico, tocando em questões fundamentais sobre a natureza da autoridade espiritual, o verdadeiro papel das instituições religiosas e o potencial intrínseco da experiência espiritual individual. Pesquisas modernas na neurociência da consciência, inclusive, têm começado a fornecer arcabouços científicos para entender os tipos de experiências espirituais que esses ensinamentos ancestrais descreviam, sugerindo que eles poderiam estar apontando para aspectos reais e universais da consciência humana, em vez de simplesmente propor crenças religiosas específicas. A análise linguística detalhada do Evangelho de Tomé tem revelado estruturas e formulações que, com grande probabilidade, espelham tradições orais aramaicas que podem remontar ao período histórico imediato de Jesus. Essa evidência linguística é particularmente significativa porque o aramaico era, de fato, a língua falada por Jesus, e as formulações preservadas em Tomé exibem características consistentes com esse pano de fundo linguístico original. Especialistas têm identificado padrões de paralelismo, jogos de palavras e estruturas rítmicas típicos da transmissão oral em aramaico, sugerindo que esses ensinamentos poderiam preservar não apenas o conteúdo, mas também algo da forma original como foram transmitidos.
Essa possibilidade adiciona peso considerável à hipótese de que o Evangelho de Tomé possa conter alguns dos registros mais antigos e autênticos dos ensinamentos reais de Jesus. A supressão sistemática dessas perspectivas alternativas não se deu de uma só vez, mas foi um processo gradual que se estendeu ao longo de vários séculos. As fontes históricas documentam campanhas deliberadas para eliminar textos que não se conformavam com as interpretações ortodoxas emergentes, incluindo a destruição de bibliotecas, a perseguição de grupos que preservavam esses ensinamentos e a reescrita da história para apresentar tais perspectivas como desvios tardios, em vez de tradições legítimas. Esse processo de supressão foi tão eficaz que até as mais recentes descobertas arqueológicas, esses ensinamentos haviam sido virtualmente varridos do registro histórico. A contundência dessa eliminação histórica levanta questões cruciais sobre quantas outras perspectivas espirituais autênticas poderiam ter sido perdidas para sempre. Os manuscritos preservados em Nag Hammadi representam apenas uma ínfima fração da vasta literatura espiritual, que certamente deve ter existido nas comunidades cristãs primitivas. Acadêmicos estimam que a maioria dos textos que circulavam nos primeiros séculos do cristianismo se perdeu para sempre, vítimas tanto da supressão deliberada quanto do simples e inexorável passar do tempo. Essa perda massiva significa que nossa compreensão do cristianismo primitivo está, na verdade, baseada em uma amostra diminuta e potencialmente enviesada das verdadeiros ensinamentos e perspectivas que outrora existiram. O Evangelho de Tomé, portanto, surge como uma janela preciosa para um mundo espiritual muito mais rico e diverso do que as fontes oficiais jamais teriam sugerido. Sua preservação acidental nos permite vislumbrar a profundidade e a sofisticação das tradições espirituais que foram sistematicamente marginalizadas e, por fim, eliminadas pelas instituições religiosas dominantes. A magnitude do controle institucional exercido sobre os ensinamentos espirituais torna-se ainda mais evidente quando examinamos os mecanismos específicos que foram meticulosamente desenvolvidos para manter a ortodoxia. As fontes históricas revelam que sistemas complexos de censura foram estabelecidos, abrangendo a criação de listas oficiais de textos proibidos, a implementação de castigos severos para aqueles que possuíssem ou circulassem literatura não autorizada, e o desenvolvimento de estruturas hierárquicas que concentravam a autoridade interpretativa nas mãos de uma elite clerical seleta. Esses mecanismos não brotaram da noite para o dia. Foram, ao contrário, refinados ao longo de séculos, até forjarem um sistema de controle doutrinário tão sofisticado quanto implacável. O contraste entre esse sistema de controle e os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé é particularmente chocante, uma vez que Tomé enfatiza, precisamente, a autoridade espiritual individual e a capacidade inata de cada pessoa para acessar diretamente a verdade divina. Os processos de canonização que determinaram quais textos seriam incluídos na Bíblia oficial e quais seriam sumariamente excluídos estiveram profundamente influenciados por considerações políticas e sociais que tinham pouca ou nenhuma relação com a autenticidade espiritual ou histórica. Estudos acadêmicos têm documentado como os concílios eclesiásticos que tomaram essas decisões eram compostos majoritariamente por representantes das facções cristãs que já detinham poder político e institucional, enquanto as vozes das comunidades que preservavam tradições alternativas foram sistematicamente silenciadas e excluídas desses processos decisórios. Essa exclusão não foi acidental, mas sim deliberada, meticulosamente planejada para assegurar que apenas as perspectivas que apoiassem as estruturas de poder existentes fossem reconhecidas como legítimas. O resultado foi a forja de um cânon bíblico que reflete não tanto a diversidade real do cristianismo primitivo, mas sim as preferências doutrinárias dos grupos que haviam logrado ascender a posições de autoridade institucional. A evidência arqueológica continua a desvendar a extensão dessa diversidade perdida. As descobertas em sítios como Nag Hammadi, Oxirrinchos e outros locais trouxeram à luz fragmentos de textos e tradições que pintam um quadro do cristianismo primitivo radicalmente distinto das narrativas oficiais.
Esses achados incluem não apenas textos completos como o Evangelho de Tomé, mas também fragmentos de evangelhos, cartas, tratados teológicos e textos litúrgicos que demonstram a existência de comunidades cristãs com perspectivas doutrinárias, práticas espirituais e estruturas organizacionais muito diversas do que, eventualmente, se consolidaria como o cristianismo ortodoxo. A riqueza dessa diversidade sugere que o cristianismo primitivo era mais semelhante a um vasto movimento espiritual com múltiplas correntes e interpretações do que a religião unificada e doutrinariamente coerente que as instituições posteriores, astutamente, pretenderam representar. É particularmente significativo o fato de que muitas dessas tradições alternativas parecem ter preservado elementos dos ensinamentos de Jesus que foram minimizados ou, até mesmo, completamente eliminados das versões oficiais. A ênfase na experiência direta do divino, a importância da sabedoria interior e a ideia de que o reino dos céus é uma realidade presente e acessível através da transformação da consciência, são temas que aparecem consistentemente nesses textos alternativos, mas que receberam muito menos destaque nas tradições que, por fim, dominaram. Isso sugere que a supressão desses documentos não apenas extinguiu perspectivas doutrinárias alternativas, mas também resultou na perda irreparável de aspectos cruciais da mensagem original de Jesus, que simplesmente não se alinhavam com os objetivos institucionais das igrejas emergentes. A análise dos padrões de supressão revela, ainda, que os textos que enfatizavam a autoridade espiritual individual e o acesso direto à experiência divina foram, em particular, alvo de perseguição implacável. Isso não é surpreendente quando consideramos que tais ensinamentos representavam uma ameaça direta e incontestável aos modelos institucionais que dependiam da intermediação clerical e da autoridade hierárquica. O Evangelho de Tomé, com sua premissa de que cada pessoa possui a capacidade de descobrir diretamente a verdade espiritual, exemplifica precisamente o tipo de ensinamento que as instituições religiosas organizadas consideravam profundamente problemático. A preservação acidental desse texto nos permite vislumbrar que tipo de espiritualidade estava sendo ativamente sufocada e por que as autoridades religiosas julgavam necessário eliminá-la. Os métodos empregados para desacreditar e marginalizar essas perspectivas alternativas incluíam não apenas a proibição e a destruição física de textos, mas também campanhas sofisticadas de desinformação, que apresentavam essas tradições como desvios tardios, influências estrangeiras corruptoras ou invenções heréticas sem qualquer fundamento histórico. As fontes históricas documentam como os apologistas oficiais desenvolveram argumentos elaborados para justificar a rejeição dessas perspectivas, argumentos que, frequentemente, dependiam mais da retórica persuasiva do que da evidência histórica objetiva. Essas campanhas foram tão bem-sucedidas que muitas de suas alegações continuaram a ser aceitas como verdades históricas estabelecidas, até que a evidência arqueológica moderna começou a desvendar uma realidade radicalmente diferente. A ironia, contudo, é que muitas das perspectivas que foram suprimidas como desvios heréticos do cristianismo puro podem, na verdade, representar formas mais antigas e autênticas dos ensinamentos de Jesus do que as versões que, por fim, se tornaram ortodoxas. Essa possibilidade desafia fundamentalmente as narrativas históricas convencionais sobre o desenvolvimento do cristianismo e levanta questões profundas sobre a autoridade e a legitimidade das instituições religiosas que se arrogam o direito de representar os ensinamentos autênticos de Jesus. Se essas perspectivas alternativas preservam elementos cruciais da mensagem original que foram posteriormente alterados ou eliminados por razões institucionais, então a supressão histórica desses textos representa não apenas uma perda acadêmica, mas uma tragédia espiritual de proporções imensuráveis. A recuperação moderna desses textos perdidos, portanto, não é meramente um exercício acadêmico de interesse histórico, mas uma oportunidade ímpar para reconectar com dimensões da sabedoria espiritual que foram artificialmente suprimidas do registro público. O Evangelho de Tomé e outros textos similares oferecem a fascinante possibilidade de explorar formas de espiritualidade que enfatizam a experiência direta, a transformação pessoal e o desenvolvimento da consciência,
de maneiras que podem ser particularmente relevantes para as buscas espirituais contemporâneas. Seu estudo não exige o repúdio às tradições estabelecidas, mas sim a expansão de nossa compreensão sobre a riqueza e a diversidade da herança espiritual humana. A história documentada revela que o processo de supressão não foi, de forma alguma, uma mera questão de preservar a pureza doutrinária. Pelo contrário, envolveu complexas considerações políticas, econômicas e sociais que determinaram quais perspectivas espirituais seriam permitidas no mundo antigo. Pesquisadores têm identificado padrões específicos sobre como certos textos foram selecionados para a destruição, enquanto outros foram cuidadosamente preservados. Esses padrões sugerem que os critérios utilizados nem sempre estavam relacionados à autenticidade histórica ou à fidelidade aos ensinamentos originais de Jesus. Em vez disso, as fontes históricas indicam que textos como o Evangelho de Tomé foram suprimidos precisamente porque representavam formas de espiritualidade que não podiam ser facilmente controladas ou reguladas pelas autoridades institucionais emergentes. A análise dos manuscritos sobreviventes demonstra que o Evangelho de Tomé contém elementos que podem ser rastreados até tradições muito primitivas, possivelmente contemporâneas ou até mesmo anteriores a alguns dos evangelhos canônicos. Essa evidência textual tem levado muitos especialistas a reconsiderar as narrativas tradicionais sobre o desenvolvimento do cristianismo primitivo e a reconhecer que a diversidade de perspectivas espirituais nas primeiras comunidades cristãs era muito maior do que as fontes oficiais jamais teriam admitido. A preservação acidental desses textos em locais como Nag Hammadi proporcionou uma janela singular para formas de espiritualidade que floresceram durante os primeiros séculos após a morte de Jesus, mas que, posteriormente, foram sistematicamente varridas do registro histórico oficial. As implicações dessas descobertas se estendem muito além da mera curiosidade histórica, pois revelam que muitas das ideias espirituais que as pessoas buscam atualmente em tradições orientais ou em movimentos espirituais contemporâneos podem ter estado presentes nas primeiras comunidades cristãs antes de serem brutalmente suprimidas por razões institucionais. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta conceitos sobre a natureza da consciência, a transformação pessoal e a relação direta com o divino que ressoam fortemente com as buscas espirituais modernas, sugerindo que essas perspectivas não são importações estrangeiras ao cristianismo, mas sim elementos originais que foram posteriormente deliberadamente eliminados. A metodologia empregada para ocultar essas perspectivas alternativas incluía não apenas a destruição física de textos, mas também a reescrita sistemática da história, com o objetivo de criar a impressão de que as perspectivas ortodoxas haviam sido universalmente aceitas desde os primórdios. Documentos históricos revelam evidências de campanhas organizadas para desacreditar mestres e comunidades que mantinham essas visões alternativas, utilizando técnicas de propaganda que incluíam a caracterização de seus ensinamentos como influências estrangeiras corruptoras, desvios heréticos tardios ou produtos de uma profunda confusão espiritual. Essas campanhas foram tão sistemáticas e exitosas que muitas de suas afirmações continuaram a ser aceitas como verdades históricas inquestionáveis. Até que a evidência arqueológica moderna começou a desenhar um cenário diferente. A descoberta e o estudo de textos como o Evangelho de Tomé revelaram que as primeiras comunidades cristãs experimentavam uma variedade de práticas espirituais muito mais ampla do que aquelas que sobreviveram nas tradições ortodoxas posteriores. Essas práticas incluíam formas de meditação, técnicas de transformação da consciência e abordagens para o desenvolvimento espiritual que priorizavam a experiência direta em detrimento da crença dogmática. A supressão dessas tradições não apenas eliminou perspectivas espirituais específicas do registro histórico, mas também alterou fundamentalmente a natureza da espiritualidade cristã, de maneiras que podem ter limitado sua capacidade de atender às necessidades espirituais profundas das pessoas. Os métodos específicos usados para marginalizar essas perspectivas incluíam a criação de narrativas históricas que as apresentavam como desenvolvimentos tardios e desviantes.
Apesar da evidência de que muitas dessas tradições podem ter sido contemporâneas ou até anteriores às perspectivas que eventualmente se tornaram ortodoxas. As fontes documentais mostram como os apologistas oficiais desenvolveram argumentos elaborados para explicar por que essas perspectivas deveriam ser rejeitadas, argumentos que frequentemente dependiam mais de considerações políticas e estratégicas do que de avaliações objetivas de sua autenticidade histórica ou valor espiritual. A ironia histórica é profunda. Muitas das perspectivas espirituais que foram suprimidas como desvios heréticos do cristianismo puro podem, de fato, representar formas mais autênticas e originais dos ensinamentos de Jesus do que as versões que eventualmente se estabeleceram como ortodoxas. Essa possibilidade levanta questões fundamentais sobre a natureza da autoridade religiosa e sobre como as instituições espirituais moldaram e, às vezes, distorceram as mensagens originais dos fundadores espirituais. Se textos como o Evangelho de Tomé preservam elementos genuínos da mensagem original de Jesus, que foram posteriormente alterados ou eliminados, então a história oficial do cristianismo pode representar não uma preservação fiel dos ensinamentos originais, mas sim uma transformação seletiva que serviu a interesses institucionais específicos. Acadêmicos identificaram padrões específicos nos tipos de ensinamentos que foram preservados versus aqueles que foram suprimidos. E esses padrões revelam critérios que tinham mais a ver com a facilidade de controle institucional do que com a autenticidade histórica. Os ensinamentos que enfatizavam a autoridade clerical, a necessidade de intermediação institucional e a importância da conformidade doutrinária tendiam a ser preservados, enquanto aqueles que enfatizavam a experiência espiritual direta, a autoridade pessoal e a diversidade de caminhos espirituais tendiam a ser suprimidos. Essa seleção sistemática resultou em uma forma de cristianismo que privilegiava a uniformidade e o controle, em detrimento da diversidade e da exploração espiritual. O processo de supressão também envolveu a alteração de textos existentes para eliminar ou modificar passagens que apoiavam perspectivas consideradas problemáticas pelas autoridades emergentes. Estudos textuais identificaram evidências de edição sistemática em muitos dos textos que eventualmente foram incluídos no cânon oficial, sugerindo que mesmo as fontes ortodoxas podem ter sido modificadas para se conformar melhor às preferências institucionais. Essa evidência de alteração textual levanta questões adicionais sobre a autenticidade das versões dos ensinamentos de Jesus que chegaram até nós por meio de canais oficiais. A recuperação moderna de textos como o Evangelho de Tomé oferece uma oportunidade única para reconectar com dimensões da sabedoria espiritual que foram artificialmente eliminadas do registro histórico oficial. Esses textos não apenas fornecem informações valiosas sobre as primeiras comunidades cristãs, mas também oferecem perspectivas espirituais que podem ser altamente relevantes para as buscas espirituais contemporâneas. Seu foco na transformação pessoal, na experiência direta do divino e no desenvolvimento da consciência, pode oferecer recursos espirituais que complementam ou até mesmo superam aqueles disponíveis nas tradições ortodoxas estabelecidas. A importância dessas descobertas se estende para além dos círculos acadêmicos, porque sugerem que as pessoas modernas que buscam formas autênticas de espiritualidade podem não precisar se afastar do cristianismo para encontrar as perspectivas que procuram, mas sim aprofundar-se em aspectos do cristianismo que foram historicamente suprimidos, mas que estão sendo recuperados por meio da pesquisa moderna. O Evangelho de Tomé e textos similares oferecem maneiras de entender a espiritualidade cristã que podem ser mais compatíveis com as sensibilidades modernas do que as interpretações ortodoxas tradicionais. O estudo desses textos recuperados também revela que a diversidade espiritual que caracteriza o mundo religioso contemporâneo pode não ser um fenômeno moderno, mas sim um retorno a padrões que existiam nas primeiras comunidades cristãs antes de serem suprimidos por razões institucionais. Essa perspectiva sugere que a pluralidade espiritual atual pode representar não um desvio da tradição cristã autêntica, mas uma recuperação de sua diversidade original.
As implicações dessa compreensão são profundas, tanto para as instituições religiosas estabelecidas, quanto para as pessoas que buscam formas autênticas de desenvolvimento espiritual no mundo moderno. Finalmente, a história da supressão e recuperação de textos como o Evangelho de Tomé ilustra a importância de manter uma mente aberta em relação às fontes espirituais não convencionais e de reconhecer que as narrativas oficiais sobre a história religiosa podem nem sempre contar toda a história. A disposição para explorar perspectivas que foram marginalizadas ou suprimidas pode abrir novas possibilidades para o crescimento espiritual e a compreensão, oferecendo recursos que podem ser particularmente valiosos para navegar pelas complexidades da busca espiritual no mundo contemporâneo. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Nos vemos no próximo.